Estamos ao vivo com o Rock the Future, o podcast para você tratar aí de questões sobre o futuro, sobre a inovação, sobre para onde está indo o nosso mundo e como é que a gente se enquadra nisso daí, como é que a gente aproveita as oportunidades, principalmente profissionais. E este podcast, eu estou aqui hoje com um convidado muito especial. Primeira, nós temos aí uma notícia não muito boa, que é a Márcia Golfieri, a minha companheira aqui do podcast, infelizmente não pôde estar presente hoje, mas eu estou muito feliz de estar aqui com esse cara que é um tremendo inovador e também um facilitador de inovação. Melhor do que ser inovador é aquele que facilita para as pessoas inovarem. Emerson Dantas. Fala, Emerson, tudo bem? Fala aí, Cristiano. Beleza, cara? Pô, tudo ótimo. Prazerzão estar aqui com vocês, cara. Assim, super, super da hora. Coloquei até o meu traje mais rock. É isso aí. Você curte rockzinho? Curto, cara. Eu tinha uma banda de rock. É mesmo? Poxa, o que Sério que você mesmo. tocava? Sério mesmo. Oi? O que você tocava? O que vocês tocavam? Eu só cantava. Eu não toco nada. Toco nada. Tá, Mas mas qual era estilo uma da banda mais banda? pop rock, assim, mais pop rock. A gente cantava mais pop rock. Pô, sensacional. Essa parte eu não sabia, não. Vou Ah, gostar de surpresa. você mais ainda. Então, a ideia para quem está chegando aqui agora é a gente faz, então, semanalmente, sempre nas terças-feiras, 19h30, essas conversas inovadoras. A gente está preocupado em entender o futuro, em conhecer e verificar projeções do futuro, os movimentos do planeta, e como é que a gente se enquadra nisso, como é que nós podemos, então, nos inserir dentro dessas diversas possibilidades que nós temos hoje de trabalharmos carreira, repensarmos a maneira como a gente toca a nossa vida profissional. Acho que todo mundo, Emerson, eu estou sentindo isso cada vez mais, acho que você também, né, por trabalhar aí com diversos ambientes organizacionais, as pessoas estão muito perdidas nas suas carreiras, as pessoas estão querendo repensar reposicionar profissionalmente. Aqueles preceitos, aquelas formas de planejar, de pensar a maneira como a gente entendia o trabalho, ou seja, porque você fez um concurso público, ou porque você investiu numa carreira aí corporativa, que seja, isso tudo a gente está sendo obrigado a repensar nesse mundo louco aí que nós temos hoje, de muita mudança, muita volatilidade, muita complexidade, né? E aí eu queria te convidar, então, para a gente começar nosso papo aqui mesmo, falar assim, quem é Emerson Dantas? Né? Eu conheço você, né, eu leria aqui o seu currículo, mas acho mais legal você se apresentar. Quem é Emerson Dantas e o que o Emerson Dantas faz, afinal? Então vamos lá, né? Quem é Emerson Dantas? Emerson Dantas é o pai do Gustavo, primeiramente, esposo da Marcela. Mas o Emerson Dantas profissionalmente, eu sou conhecido como nerd de processos, então a galera me conhece como nerd de processos. Eu nem sabia que tinha essa categoria de nerd. Eu que criei. Na verdade foi assim, eu vou contar a história do nerd, que tem uma parte de inovação também nessa parte do nerd aí. E aí eu virei nerd de processos, mas eu sou matemático de formação, fiz MBA em gestão de negócios, fiz mestrado em administração pela Universidade de Angers, na França. Aí eu aproveitei a ida na França e fiz uma especialização em gestão de projetos na Universidade de Paris, Nanterre. E aí eu precisava, era um gap que eu tinha. E eu tenho atuado aí na parte de gestão de processos, tem uns 18 anos, mais ou menos, que eu trabalho com processos. Desses 18, 12 muito mais voltado para facilitação de grupos, tanto na gestão pública quanto na gestão privada. Bom, hoje eu sou professor de algumas universidades, algumas escolas de negócio, né, alguns programas de MBA no Brasil, sempre com gestão de processos. E eu tive a honra, cara, assim, em 2016, recebi uma notícia muito grata, assim, que eu fui condecorado, vamos dizer assim, pelo evento GovLab, como um dos 30 servidores e empreendedores na gestão pública do Brasil. Opa, muito legal. Então, fiquei assim, lisonjeado por algumas questões aí de trabalhar a inovação na gestão pública, né, do que diz respeito a processos. Daí surgiu, inclusive, o nome Nerd de Processos, porque a galera de processo é uma galera muito engessada, sabe? A galera Sim. muito engessadinha, muito engessadinha. Eu acho que é um público, e eu passei por isso de carreira, que a gente imaginava, uma galera que imaginava algo muito quadrado, a forma de falar é uma forma quadrada, é tudo muito quadradinho. Uhum.
E eu também achei isso em algum momento na minha carreira que tinha que ser. Então, eu não entendia por que as pessoas não conheciam o meu vocabulário de processos. Isso me incomodava absurdamente, por imaturidade. E aí eu fui entender que, não, ninguém precisa conhecer. As pessoas precisam. É resultado. O gestor precisa de resultado, o diretor precisa de resultado. Isso é que cada um, que os gestores precisam, que a diretoria precisava. E aí eu comecei a falar, isso daí é pra gente, que é nerd de processo, que gosta de ler um livro de processo, que gosta de enxergar processo em tudo. Aí ficou nerd de processo, aí começaram a me chamar de nerd de processo, ficou nerd de processo. E aí, mas hoje eu dou maior valor, assim, esse nome nerd de processo, eu me sinto super lisonjeado. Não, e você sabe que eu trabalhei num escritório de gestão e que tinha lá a turma dos projetos e a turma dos processos. Eu confesso que eu tinha o maior preconceito com a turma dos processos. Obviamente que eu estava na turma dos projetos, né? Queria trabalhar com inovação, projetos de inovação. E depois eu fui entender com o tempo, e aí, principalmente com você, acompanhando o seu trabalho, e hoje eu estou muito mais focado, vou te confessar, em processos do que projetos, e aí eu convido todo mundo aqui para acompanhar esse nosso papo aqui, que a gente não vai ficar fazendo papo técnico de processos, não. Aqui nós vamos falar de mudança organizacional. E aí, por que que eu vou explicar por que que eu gosto muito de conversar com o Emerson e a visão que ele traz assim me ajudou a entender muito melhor como é que a gente faz realmente de forma estrutural um processo de mudança, né, na organização. Então fala aí, Emerson, como é que você, que processo, da forma como você lida processo tem a ver com inovação? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a falar dessa mudança de cultura, né? Bora. E aí chegando na inovação, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é que ninguém é uma falácia dizer que as pessoas são resistentes à mudança. Isso é a pura falácia. Ninguém é resistente à mudança. Sério? As pessoas são resistentes àquilo que as ameaça. Ah, tá. E aí, se o ponto de mudança ela gera uma ameaça, aí a pessoa ela age de forma instintiva. E aí, ao agir de forma instintiva, ela vai agir normalmente de forma antagônica, porque ou ela vai se defender, ou ela vai atacar, ou ela vai fugir, né? Então, basicamente, quando a gente vai falar de mudança organizacional, a gente primeiro tem que entender o quanto essa mudança organizacional interfere na cultura estabelecida, que é basicamente o Uhum. conjunto de comportamentos e atitudes que as pessoas exercem no dia a dia da organização. Então, Uhum. quando eu entendo isso, aí eu vou pensar uma inovação. Primeiro ponto para a implementação dessa inovação é eu entender quem é esse público que eu estou inovando. Quem é esse público que faz parte dessa inovação, desse novo? Como que essas pessoas. Aí aquela história, né? O que eles comem? O que eles fazem? Como que Como eles se vivem? reproduzem. Como se reproduz? Eu preciso entender como é que essa galera faz, como é que essa galera se comporta, como é que é a cultura organizacional para eu inserir uma inovação. Porque eu ouço muito assim, Emerson, eu tentei fazer uma inovação aqui, não deu certo. A inovação não é muito bom, porque a nossa experiência com inovação não foi boa. Aí você vai cavar, é porque essa inovação, ela gerou um ponto de ameaça, esse ponto de ameaça gerou resistência, inevitavelmente. Se você Uhum. falar para as pessoas que o salário de todo mundo vai mudar para 2 vezes mais, vai dobrar, ninguém vai ser resistente a essa mudança, a não ser o patrão. Mas ninguém vai ser resistente a essa mudança. Né? Agora, se aquilo ameaçar de alguma forma, vai gerar resistência. Então, o maior cuidado que a gente tem que ter em qualquer implementação, né? Vamos falar assim, qualquer implementação, seja inovadora ou não, é eu entender a cultura que eu estou inserido, ela de fato aceita essa inovação? Ela vai aceitar isso de bom grado? Se ela não vai aceitar isso de bom grado, como que eu consigo fazer com que essa inovação gere menores pontos de ameaça? E aí eu Uhum. começo a repensar essa implementação, seja de algo inovador ou não. É porque a inovação normalmente traz uma disruptura, né? E aí, se a gente for pensar uma disruptura sem gerenciar essa mudança, é pedir para boicote, entendeu? É pedir para Uhum. boicotar. E vão boicotar mesmo. Vão boicotar. Quem não é da geração dos nossos pais, que o chefe sempre tinha razão, né? E o patrão sempre tinha razão, e a gente vai fazer o que quer que seja para agradar ele, nessa cultura. Aham. Hoje, a cultura que a gente está inserido não é essa. O chefe ou o líder, ele tem que lutar muito para conseguir que as pessoas comprem uma ideia. E ele vai fazer isso gerenciando a mudança. Então,
cada vez mais, entender a cultura organizacional se torna um fator essencial para a gente conseguir implementar qualquer tipo de inovação. Qualquer uma. Pode perceber, assim, pega aí os projetos que deram errado. Faz um resumo aí na sua história. Os projetos que deram errado, todos tiveram a ver com pessoas, de alguma forma. Uhum. Ou com o patrocinador, ou com o executor, ou com o facilitador, ou com o gerente de projeto. De alguma forma, teve a ver com pessoas. Com certeza. E aí você está tocando um ponto muito interessante, que eu entendo que é essa necessidade, então, de você, como, digamos assim, facilitador, né, desse processo de inovação, de trabalhar com os medos, né? Trabalhar sempre com o achismo que está ali dentro de uma reunião, né? Eu sempre que eu entro numa reunião assim para discutir inovação, hoje, né, depois de tomar muita topetada na cabeça, depois de elencar esses vários nãos, né, da inovação, que você também já passou e vivenciou e conhece a fundo, eu tento mapear assim, cara, qual que é o medo daquele cara ali? Qual o medo daquela ali? Aquele chefe ali está preocupado com o quê? Coisa que eu não fazia antes, né? Coisa que eu chegava com a ideia, o projeto e achava que as pessoas não eram tão importantes. Assim, eu acho que é um erro comum, né? A gente criou uma imaginação. Isso é pura imaginação, né? A gente criou uma fanfic. A gente criou uma fanfic de que as empresas elas são compostas por áreas, por processos, por projetos. De fato são. Agora, essa é a camada estrutural, é uma camada organizacional, é uma camada onde a gente dá nome às coisas para organizar. Uhum. Embaixo disso é tudo gente. É tudo gente. O dia que o gerente ele tá mal, as coisas vão mal. O dia que aquela pessoa tá mal, as coisas vão mal. Então é tudo gente. Quando a gente começa a entender que é tudo gente, às vezes eu ouço isso com processo. Não, mas é só organizar o processo, é só fazer uma norma. Quer ver coisa da gestão pública? Faz como se fazer norma Ah, fosse isso. resolver todos os problemas. Não, porque as pessoas vão ler a norma. Falo assim, mas vão ler mesmo? Você tem certeza? Não, mas elas têm que ler. Ah, tá. Meu filho tem que estudar. Isso não significa que ele estuda. Meu filho tem que passar de ano. Não significa que ele passe. Meu filho tem que comer brócolis. Não significa que ele coma. Se eu não fizer um trabalho de reduzir os pontos de ameaça, vai dar ruim em algum momento. É inevitável. Então, assim, tem a ver com gente. Emerson, não gosto de pessoas. Cara, então não sei o que você vai fazer da vida, mas trabalhar inovação sem gostar de gente é um problema. Até porque o primeiro passo da inovação é entender a sua persona. É entender para quem que você fala, o que que essa Uhum. pessoa que você fala, o que que ela pensa, o que que ela sente, o que que ela gosta, o que que ela consome. Se eu não sei essas informações, como é que eu penso em soluções para essas pessoas? Como é que eu penso a dor dessas pessoas? Não consigo pensar, né? Não tem nada, eu acho que assim, não tem nada mais empático do que eu entender a dor do cliente. Se eu não tenho empatia, né? Se eu não consigo olhar o outro, se eu não consigo entender o que ele sente, o que ele ouve, o que ele fala, o que ele pensa, eu não consigo pensar em inovação. É complicado demais pensar em Uhum. inovação, né? Não tem como. O Emerson, você, cara, com essa experiência toda aí da pandemia, né? Você, poxa, você já é consultor e professor muito tempo antes da pandemia, passou por esse período todo da pandemia. E agora, qual que é a sua percepção? Porque também eu gosto da sua visão, porque você trabalha com área pública e área privada, né? E, inclusive, conhece melhor que ninguém que os problemas são muito similares, né? São muito similares. O pessoal da área pública acha que na empresa, não, lá o chefe manda e a coisa acontece, né? As mudanças têm que acontecer, porque vem de cima, se o cara não fizer, ele é demitido. No serviço público, não, o cara tem estabilidade, aí ele resiste mais à mudança, né? Mas como é que você está vendo esse pós-pandemia, essa necessidade de inovação, de mudança, ela ficou mais forte, ficou mais fraca, ficou a mesma coisa? Como é que você está vendo isso? Cara, ficou total mais forte, sabe? Eu tenho uma turma que é parceria do IBMEC com a Exame, que é toda focada em metaverso. É um master em metaverso. E aí, quando me chamaram para dar aula para eles, a minha disciplina é pensamento ágil. É,
E eu falei assim, cara, eles vão aprender a mexer no metaverso. E aí eu descobri, aliás, durante as aulas, que os alunos já trabalham no metaverso. E isso para mim foi um choque. Eu não sabia que eles já trabalhavam no metaverso. Eles falaram assim, professor, a gente trabalha no metaverso. E começaram a trazer as questões que surgiram na pandemia. Então, por exemplo, o escritório de arquitetura, eles começaram a criar os projetos no metaverso para o cliente ter uma percepção mais realista daquele projeto e não só um ambiente 3D, mas entrar numa realidade de fato, numa realidade virtual, para eles poderem visitar o apartamento, por exemplo, a casa, no metaverso. Então, chegaram outros alunos que trabalham com moda e fecharam parceria, por exemplo, com a Nike, para desenhar tênis para o metaverso. E outros trabalhando já a possibilidade de shows no estilo Rock in Rio no metaverso. E a gente para olhar essa realidade e eu falo assim, cara, olha só, os ingressos continuarão sendo... Vamos pensar no Rock in Rio. Os ingressos continuarão sendo super concorridos. Sempre vão ser super concorridos. Mas tem uma galera que não quer estar na muvuca, tem uma galera que quer estar em casa, ou que precisa estar em casa, ou porque está com filho em casa, ou porque não sei lá, por diversos motivos. Não teve dinheiro para ir. Não teve dinheiro para ir. Olha a oportunidade de negócio que o metaverso expande. Cara, assim, falar em metaverso para os meus pais é completamente disruptivo. Para mim, é inovador. Para o meu filho, vai ser normal. Né? Por exemplo, meu filho ele joga Roblox. Você conhece Roblox? Nossa, os seus filhos devem jogar Roblox também. Não, demais. Roblox, cara, já é um ensaio de metaverso, né? É um metaverso mirim, né? É um metaverso mirim, porque as crianças elas se encontram no Roblox. E eu achei isso muito interessante durante a pandemia. Meu filho, ele liga para os amigos dele e fala assim, vamos entra no mapa tal. Então eles se encontram no Roblox. Em vários ambientes, né? Eles já vão entrando ali. O jogo é um ambiente que ele é acostumado, mas aí para ele no futuro, virando profissional adulto, para ele entrar em outros ambientes, por exemplo, numa reunião... Um estalar de dedo. No show, estalar né? de dedo. Ele está acostumado com avatar, ele está acostumado a se encontrar no virtual, ele tem um outro hábito. Então, a gente pensar no que a pandemia gerou de oportunidades de negócio, né? Vamos falar assim, acelerou muito tudo que é digital. Acelerou demais. E agora a gente pensa o seguinte, como é que eu faço para pensar processos num ambiente virtual desse? Como é que eu trabalho engajamento, de fato, no ambiente virtual, que não está atrás de uma câmera somente, está atrás de um avatar, né? Como é que vai ser? Eu já visualizo, cara, a aula no metaverso, porque quando a gente pega, por exemplo, a aula virtual, me deu oportunidades e te deu oportunidade de estar no Brasil todo, até fora do Brasil. Deu essa oportunidade para a gente estar em todos os lugares. Mas a câmera, ela é um limitador. Eu dou aula sentado. Isso me incomoda absurdamente. Sim. Eu gosto de olhar, por exemplo, como eu trabalho muito fazendo leitura corporal em reunião, quando eu dou aula, eu sei quando o aluno está entediado, eu sei quando o aluno não concorda, eu sei quando ele esperava outra coisa, eu sei quando ele espera outro tratamento. Olhando nos olhos e o comportamento, eu consigo ver. Aqui na câmera eu não consigo, todo mundo de câmera fechada. No metaverso começa a se desenhar de outra forma, né? Vai estar todo mundo com seu avatar, e o avatar, de certa forma, ele te copia, né? Ele pode copiar as suas expressões de alguma forma. E isso é uma baita inovação. Então, eu já vejo um futuro de aulas no metaverso. Cara, a gente não imaginava há 10 anos atrás que poderia ter uma audiência dentro de um fórum de forma virtual. A gente não imaginava que isso, quiçá, poderia acontecer, mesmo que tivesse tecnologia para isso. Na pandemia, isso aconteceu. Isso virou realidade. Então, eu já consigo visualizar isso no metaverso também. Então, quantas outras coisas a gente consegue visualizar no metaverso? E aí, cara, cada vez mais a gente vai vendo assim, cultura organizacional. Quanto mais fechado eu sou para uma cultura inovadora, disruptiva, mais para trás eu fico no mercado. Porque empresas de arquitetura que poderia estar ganhando milhões de dinheiro utilizando o metaverso, por exemplo, e não utiliza por qualquer que seja a questão, seja financeira ou seja por crença, está perdendo muito dinheiro. E a galera que compra esse tipo de serviço é a galera que está disposta a pagar.
Não é a galera que fica perguntando se pode baixar o preço. É a galera que está discutindo se o projeto vai ser 2 milhões ou 1.700.000. E para ele não faz a menor diferença. Você sabe que eu senti assim com essa volta aí, né, digamos, entre aspas, vida normal. De novo, nós não estamos totalmente livres do vírus, o vírus está com alto contágio ainda, tem gente morrendo, né? Então a gente tem que ver isso com muito cuidado. Mas vamos dizer assim, que pelo menos nessa pausa da vida remota, da vida, né, confinada, digamos assim, a gente voltou, por exemplo, eu voltei ao trabalho presencial total, full, e muita gente voltou. E aí alguns, digamos assim, os mais conservadores usam esse argumento, né, de que, poxa, olha, essa experiência aqui de tela é muito limitante. E é mesmo, né? Poxa, uma aula no Zoom, poxa, ninguém aguenta mais isso, você não consegue ver as pessoas, você não consegue saber se as pessoas estão atentas ou não, se o aluno, você que é professor experiente, sabe muito bem que você está ali, o aluno com cara de não está entendendo, você vai refazer a forma como você está falando, ele não precisa nem constrangê-lo, né? Digamos assim, acusando ou provocando ele que ele não está sabendo, para que ele fale, você já percebe aquilo ali no olhar. Então, você sabe que você vai ter que refalar ou falar de outras formas com outras palavras. Então, muita gente está usando esse argumento para dizer assim, não, então vamos voltar à aula presencial. Poxa, mas por que a gente não faz híbrido, então? Porque a gente aproveita as duas coisas. Não, mas aí complica, a logística é muito difícil, e etc. E aí, quando a gente bota o multiverso na história, e aí aqui num dos episódios a Lídia esteve aqui com a gente falando como é que as interfaces também, né, de acesso ao metaverso estão evoluindo, porque hoje, né, claro que ainda é muito pesado ter aquele bichão na cabeça, né, muito desconfortável, e isso inviabiliza muita gente participar, mas a ideia, a tendência da evolução das interfaces é nós termos aí que um óculos, que nem você está com o seu aqui agora, né? Com um fonezinho, pronto, e você está ali muito mais leve, podendo conseguir ficar ali 2, 3 horas e acompanhar uma aula. Porque, ainda mais no trabalho, porque tudo isso para dizer que não tem como a gente fugir dessas novas tecnologias, ainda mais no trabalho que você faz, né? E aí eu queria já aproveitar e te cutucar por aí, né? Que é um trabalho que você tem que trabalhar essas competências socioemocionais, né? Você tem você tem que ali saber como é que as pessoas estão sentindo, o que está pegando, aquele cara de cara amarrada, né? Me fala como é que seu trabalho se desenvolve assim nessa parte. Ó, eu vejo que muitos professores não se adaptaram ao virtual porque a aula é chata. No fundo é isso. É chato. Não se percebe que no presencial as pessoas já não gostavam da aula dele. Só que presencialmente o cara é obrigado a estar. Então ele vai estar e está fingindo que está prestando atenção, mas a aula do cara já era chata, porque aí vamos entender de cultura organizacional. Na sala de aula, a forma como eu lido com a pedagogia é completamente contrária, diferente, diferente da forma que eu dou com a andragogia. O adulto, para ele aprender, ele precisa experimentar, ele precisa fazer analogia para a sua própria vida. Então, uma aula completamente expositiva não funciona no Zoom. Então, por que muita aula não funciona? Porque o cara não sabe dar aula de outra forma. Para eu dar aula no Zoom, por exemplo, para eu dar aula virtual, eu preciso utilizar tecnologias virtuais. Eu preciso utilizar ferramentas colaborativas, eu preciso utilizar ferramentas interativas, eu preciso fazer com que as pessoas engajem. E aí o princípio do engajamento na vida. O professor não consegue engajar os alunos, mesmo virtualmente. Então, não vou te dizer que todas as minhas aulas têm super engajamento. Não, mas eu tenho uma taxa de engajamento boa nas aulas. Tentando utilizar todas essas ferramentas. Tem gente que não quer assistir aula mesmo. A galera quer o diploma dela. Eu quero meu MBA, eu quero meu diploma de MBA, não quero aprender. E aí eu preciso entender que, primeiro, conhecimento se constrói, não se adquire. Então, se o conhecimento ele se constrói, ele precisa ser construtivista. Não tem outra forma. E aí tem uma questão que aconteceu aqui em casa muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver. Aqui mora eu, minha esposa, meu filho e o irmão da minha esposa, que a gente chama ele de mais velho. Porque ele mora com a gente já há um tempo. Cunhadão.
É, o meu cunhado. Mas é filho, assim. A gente é filho. É filho mais velho. Sei, E ele aquele mora com a cunhado gente. mais novo, né? É. E aí, ele tava indo pra academia. Ele acordou e foi pra academia. Queria ir pra academia. Aí minha esposa falou assim: não, tu vai pra academia, cara, tu não comeu nada. Ele, não, mas eu vou, tô acostumado. Ela, não, você tem que comer antes pra academia, senão você vai passar mal, você vai desmaiar. Não, mas eu vou assim mesmo. Aí ela falou assim: não, você só vai depois de você comer. E ele falou assim: não, mas ficou nessa discussão. Aí eu virei pra minha esposa e falei assim: cara, ele só vai aprender quando ele experimentar desmaiar na academia. Enquanto você fala, ele só vai te obedecer. É a única coisa que ele vai fazer é te obedecer. Quando você não estiver olhando, ele vai ir para academia sem comer nada. Se ele for para academia e desmaiar na academia, aí ele vai entender que ele precisava comer antes. Ele precisa experimentar isso. Enquanto ele não experimentar, ele não vai aprender. O aprendizado do adulto é completamente diferente. Então, eu tenho percebido que as pessoas preferem a aula presencial, e eu vejo isso muito mais dos professores do que dos alunos, tá? Querer voltar para o presencial porque ele perdeu a sua capacidade, e ele ainda não tinha entendido isso, ele já tinha perdido há muito tempo, ele não perdeu na pandemia, ele perdeu a sua capacidade de ensinar de forma em que engaje. Ele já não sabe mais fazer isso. E aí o virtual, tanto o gerente na empresa quanto o professor, que não sabe fazer isso, aí ele se apoia no microgerenciamento dele. Então ele vai se apoiar em ver as pessoas presentes na sala de aula, por mais que elas não prestem atenção. Mas ele precisa ver elas ali presentes, que é o que, no indicador dele de performance, tá tudo bem, tá tudo É tranquilo. Ele tem igual um 100... ponto eletrônico, né? É igual ponto eletrônico, se sente bem, né? Ou o gerente que está ali olhando, né? Que a pessoa está ali sentada. Ali sentada na baia dela, tá trabalhando. Né? O boom da hora ali. Ah, beleza, tá todo mundo produzindo. Não, não tá. O cara tá, sei lá, fazendo o quê? Produzindo. Cara, e assim, infelizmente, é um mindset que vai perpetuar em alguns locais e para alguns negócios vai morrer. Para outros, nem tanto, mas para muitos negócios vão morrer. Porque tudo mudou. Tudo mudou. Até mercado mudou. Você imagina assim agora, mercado mudou, cara. Banco mudou completamente. Eu Uhum. lembro que alguns anos atrás tive que trocar minha agência. Aí eu fui até a gerente, fui lá na agência e tudo mais. Ela virou para mim e falou o seguinte: olha, Emerson, só vou combinar com você para você ligar antes para agendar, falar comigo, porque senão qualquer gerente vai te atender. Se você agendar comigo, você vai ser vai ser atendido por mim. Eu falei assim: não, você não está entendendo. Eu não quero ter que vir na agência. Eu não quero ter que vir. Eu não quero ter que ligar para agendar, porque eu não quero ter que vir na agência. Ela, entendi. Ela mas não internalizou. Ela entendeu. Então, a partir daí surgem o quê? As fintechs. Cara, minha conta é completamente virtual, meu gerente é virtual, eu não tenho agência. E aí, se você não entende e muda isso, você fica para trás. Teve uma empresa que me chamou para dar uma palestra, e aí, enfim, fiz a proposta comercial e tudo mais. E aí eles falaram o seguinte: assim, Times, vou te mandar aqui as documentações para você mandar. Falei, beleza. Um calhamaço de documentação. Aí mandei. Ficou faltando um tal de domicílio bancário. E aí eu falei assim, cara, que domicílio bancário é esse? Aí mandei o que eu tinha. Ela falou, não é esse daqui. Eu preciso que você coloque aqui a assinatura do gerente da sua conta e o endereço da agência. Eu falei assim, então, é isso que eu estou te explicando. A minha agência é agência de qualquer pessoa do Brasil, é 0001. É uma fintech, não tem não, mas você vai precisar. Aí a resposta era: você vai precisar de uma assinatura do gerente com o endereço da agência. Eu falei assim: entendi. O mundo mudou e a empresa não mudou os seus processos. Então, o que ela vai fazer? Vai perder oportunidades de fornecedores, por exemplo. Ela vai continuar com os mesmos fornecedores que ela já tinha. E isso é um baita prejuízo para a empresa. Baita prejuízo. Então, o cara que não entende que o mundo está mudando e se ele não mudar os processos dele, as coisas não vão acontecer como ele esperava, vai dar ruim. Vai dar totalmente ruim, né? Antigamente a gente só tinha Netflix. Agora você tem o quê? Quantos streams você tem para escolher? Virou a nova TV a cabo, são os streams. Até a gente perceber que a gente também não precisa mais de streaming. A gente vai precisar de outra coisa que a gente nem sabe o quê. Então, quem não se adaptar, tá aí Que é o Gato fadado. Net? O Gato Net, não.
Não sei. Inclusive, hoje teve uma operação, né? Para acabar com um monte de GatoNet? site, de gato net aí. Poxa, que pena. Mas a gente está brincando aqui, Emerson, e você vê, né, rapaz, como é que nós temos assim essa situação de pessoas que ainda teimam em não inovar nas coisas. E aí eu acho que uma expressão que define muito bem a situação, que é o custo de não inovar. Esse custo que as pessoas muitas vezes não sabem avaliar e que ele vai cobrar sua conta aí mais lá para frente. Né? Quer dizer, você estar acomodado, você não reformular processos e você não trabalhar em inovação de maneira mais estrutural, você vai pagar essa conta lá mais tarde. Que pode ser o quê? Simplesmente você perder seu emprego, todo o seu departamento, o seu setor ser trocado por uma tecnologia qualquer, por um aplicativo, por um bot qualquer, ou a sua instituição também, a sua organização, seja pública ou privada, ela perder importância, né? Pode ser, por exemplo, no órgão público, não, eu sou servidor público, eu tenho estabilidade, nunca vou ficar desempregado. Mas a sua carreira pode ser desidratada, seu poder aquisitivo cair demais, o trabalho que você faz não ter a menor importância, você vai ser jogado aí para trabalhar em qualquer lugar. Isso é uma espécie de morte profissional, né? Então, existe um custo muito, muito sorrateiro, né, Emerson? Que a galera mais conservadora que fala, não, eu estou aqui para seguir assim, ó, os processos como tem que ser feitos, como sempre foram feitos, uma coisa aqui, outra a gente melhora, mas é nada mais do que isso. Meu trabalho é esse. E aí ele está pagando um custo que ele não está vendo, né? Aquele negócio que você está lá, eu gosto dessa metáfora, você está lá na praia, a maré está lá longe, você deu aquela cochilada, dormiu, acordou, a maré está no seu pé, meu amigo. Então a coisa tudo mudou e você não percebeu. Como é que uma curiosidade que eu tenho assim, que tipo de demanda é mais comum para você? Por exemplo, o chefe que quer inovar e não consegue botar a equipe para inovar, por exemplo, para reformular processos, ou o contrário, às vezes um assessor muito influente que consegue, por exemplo, contratar você para dar um curso e tal, e ali ele está com aquele objetivo de trabalhar também a cabeça do chefe, né? Ou é um gestor que consegue botar outros gestores e ele está ali com um processo de convencimento. Qual que é a situação que é mais comum para você? Olha, mais comum são pessoas procurarem para fazer cursos abertos para poder implementar na empresa, para poder convencer alguém, né? Convencer o chefe, convencer alguém. Tem demandas também de gestores que tentam isso e não sabe como engajar a equipe. Então tem de tudo, tá? Tem de tudo. Como que eu faço para quebrar um pouco isso? Primeiro eu preciso entender o que é engajamento. O que é engajamento? Então, muitas empresas criaram um sinônimo que não é verdadeiro, que é um baita equívoco, que é ligar engajamento à motivação. Então, esse é um baita equívoco. Eu quero engajar a equipe motivando ela. Você nunca vai conseguir, até porque motivação ela é completamente individual e intransferível. Cada um vai se motivar de uma forma diferente. Um vai se motivar por dinheiro, o outro por carreira, o outro por benefício. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa estava colocando como é que era a vida fora do país e tudo mais, lá na Europa, estava ganhando em euro. E aí a pessoa comentou assim, falou assim, mas aqui na Europa não, nos Estados Unidos, mas aqui pelo menos a gente tem o SUS. Eu falei assim, super entendo. Então assim, a prioridade dela é o Sistema Único de Saúde. Nada contra, é a prioridade dela. Então, o que motiva ela é ter um sistema único de saúde no país. Para outra, não é isso que motiva. O que motiva é você ganhar bem e poder ter maior capacidade de consumo. Ok, tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. O problema é que o gerente nunca vai conseguir motivar todo mundo. Então, motivação não é engajamento. Engajamento é a capacidade que a gente desenvolve de envolver as pessoas em algo. Então tá muito mais ligado a propósito. Por que tu tem aquele cara na empresa que não quer nada, não quer droga nenhuma com nada, mas fora da empresa o cara é envolvido em ONGs, é voluntário, super comprometido,
a fazer Às vezes aquilo. o cara é servidor público, né? Ele é um servidor picaretaço e lá fora ele coordena uma ONG que faz serviço social. Exato. Por que que é isso? Porque é ligado a propósito. Então, como é que eu consigo, primeira coisa, como é que eu consigo engajar as pessoas? Eu costumo dizer assim, no mundo de processo, quando alguém chega assim na mesa de alguém para mapear processo, a pessoa já acha que vai ser mandada embora. Aí você vai ver como é que as pessoas chegam. Por exemplo, chega para você e fala assim: Oi, Cristiano, tudo bom? Meu nome é Emerson, eu sou da área de processo, eu venho aqui mapear o processo, as atividades que você faz. Aí já estou aqui com o meu caderninho. Você pode me passar aí, como é que você faz? Cara, eu cheguei sem avisar. A primeira coisa que você vai ter, aí vamos falar de resistência à mudança. Por que você cria resistência? Você já criou uma resistência. Por quê? Porque você se sentiu ameaçado, de alguma forma. Lá Ninguém vem o falou com fiscal você, aí, não fiscal do te meu trabalho. é fiscal do meu trabalho. Por que estão querendo fiscalizar meu trabalho? Pronto, já ligou para a esposa e falou assim: ó, você mandar embora, ó, vão me transferir, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui, fiz alguma besteira, aconteceu alguma coisa. Você tá um monte de sentimentos juntos. Então, chegou de forma. Aí fala assim: ah, mas qual é o erro desse projeto? O erro desse projeto foi a chegada. A chegada foi completamente equivocada. Outra coisa é eu dizer para você: conversei com gestores, fiz todo um trabalho anterior, identifiquei os ganhos, dores do projeto. E aí você recebe um e-mail: Olá, Cristiano, tudo bom? Meu nome é Emerson, sou da área de processos. Nós estamos fazendo um projeto super estratégico na organização. E aí seu nome foi indicado pelo seu gestor como sendo um especialista no assunto, porque nós precisamos mapear o processo tal, porque a gente quer gerar o ganho tal, a gente quer tratar as dores tais, a gente quer tratar o objetivo estratégico tal da organização. Nós vamos fazer uma reunião no dia tal, no horário tal, 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 tal. A sua forma de recepção dessa demanda é completamente diferente. Uhum. Completamente diferente. Você foi valorizado, disseram que você foi indicado por ser especialista em um assunto, então o seu sentimento de propósito começa a mudar. Então, não existe engajamento sem propósito. Se a gente estiver falando, por exemplo, de futebol, a gente pegar aqui um Fla-Flu no Rio de Janeiro, aqui no Maracanã, primeiro tempo, tá lá, 20 minutos primeiro tempo, Fluminense está 0, Flamengo está 1. O time ainda está super empolgado, mas no segundo tempo, 40 minutos, Flamengo está 7, Fluminense está 1. Cara, os próprios torcedores do Fluminense, eles vão agir de três formas. Ou eles vão atacar e começar a quebrar tudo, eles vão atacar, vão quebrar, vão xingar, Uhum. vão discutir, vai xingar o próprio time, como a gente já vê isso acontecer em vários casos. Ou ele vai fugir, já saiu antes, na metade do segundo tempo, ele já foi embora, porque ele não quer ver aquilo ali. Ou ele vai Uhum. defender, ele vai ficar ali defendendo o time ainda e tudo mais. Ele está se sentindo ameaçado. Por que ele tem essa reação de ameaça e antagonismo? Porque ele não se sente parte. Ele não está no jogo. Ele é espectador. Ele não está no jogo. Diferente do pessoal que está no banco de reserva. Porque, embora não esteja jogando no campo, ele está no jogo inserido de alguma forma. Então, o grande lance, seja em sala de aula, seja na empresa, num projeto de melhoria, num projeto de inovação, como é que eu faço as pessoas entrarem no jogo? Esse é o lance. Só que não é isso que a gente ensina nas organizações. O chefe, ele não ensina a trazer para o jogo, porque isso compromete a capacidade, a fanfic que ele criou, de que ao ser denominado gerente, Harry Potter pegou aqui a varinha e deu para ele todas as habilidades e competências que ele precisava. Ele achou que veio junto com a nomeação dele, ele achou que vinham todas as competências, ele acha que ele é o cara mais esperto, mais inteligente, que ele tem todo o conhecimento e saber do mundo. O que é uma baita ingenuidade do pobre do cara que virou gerente sem preparo nenhum. Né? O que é o que a gente mais vê, seja na gestão pública, seja na gestão privada. A gente mais vê são bons idiotas úteis ali que vão fazer tudo e qualquer coisa para se manter no cargo e vão assinar qualquer coisa, vão falar qualquer coisa, vão concordar com qualquer absurdo, porque o cara quer se manter no cargo. Então, isso compromete muito, porque quando eu falo para a equipe que ela é espectadora, o gerente tem todo um trabalho de formular uma demanda, de entender a demanda, de pegar essa demanda e dizer para a equipe o que ela tem que fazer. Então, já não vai engajar, ela no máximo vai obedecer. Agora, quando eu viro para a equipe e falo assim, ó, temos uma demanda, temos uma dor, temos aqui um problema para resolver. Como é que a gente consegue resolver o problema? Aí eu viro para a equipe toda, junto todo mundo envolvido no problema, e faço a seguinte pergunta: como a gente consegue resolver? Que ações podemos fazer
para resolver esse problema. Junto todo mundo numa sala. Que ações podemos fazer para resolver esse problema? Começa a facilitar uma discussão. Depois que temos isso, beleza. Agora vamos montar um plano de ação? Quem pode ficar responsável por cada coisa aqui? Quando eu vejo uma ação que eu mesmo propus, a probabilidade de eu assumir isso para mim é altíssima. Altíssima. Até por isso, muitos não querem nem participar, para não acabar tendo que criar trabalho para si, né? Exatamente. Mas isso é puro fruto de uma cultura que ensinou ele a ser espectador, não ensinou ele a fazer parte. Porque também quando ele fez, na hora de receber os louros, deixou ele na arquibancada, não levou ele para o palco. Então, o grande lance de uma liderança que trabalha inovação é trazer as pessoas para o jogo, mas na hora da premiação é levar as pessoas para o palco. Então tem que ter essa via de mão dupla. Né? Na hora de apresentar para a diretoria, o cara não leva o cara que fez. O cara vai sozinho, porque ele quer ganhar os louros. Então, como é que ele quer comprometimento? Como é que ele quer engajamento? O engajamento, ele requer não só maturidade do gestor, mas ele requer desapego, sabe? Ele requer desapego. É você se desapegar de ter que tomar uma decisão, trazer a equipe para tomar a decisão. Cara, cansei de fazer entrevista na gestão pública. Cansei de fazer entrevistas, as pessoas entrarem na minha equipe com toda a minha equipe. Eu falei assim, cara, vamos fazer uma entrevista. Aí as pessoas ficam assim, mas será que fulano... Teve uma pessoa da minha equipe que falou assim, mas será que fulano ele vai se encaixar no nosso jeito de ser? Será que fulano vai se encaixar na nossa cultura? Eu falei assim, só tem um jeito de a gente saber. Levei todo mundo para a entrevista, as pessoas chegavam para a entrevista e todo mundo entrevistava da equipe. Agora, é o desapego do cara, do gerente, dele entender o seguinte, falou assim, cara, a decisão não tá só contigo, velho. Não tá só contigo, a decisão tá com todo mundo da tua equipe. Traz a galera pro jogo. Isso engaja. Agora, qual é a minha capacidade de diminuir o meu ego ao ponto de eu trazer as pessoas pro jogo e colocar as pessoas no palco? Eu acho que esse é o grande questionamento para a gente tratar toda e qualquer mudança organizacional. Então, quanto mais mudança a gente impõe na organização, maiores são os pontos de ameaça. Se maiores são os pontos de ameaça, maiores serão os pontos de resistência. Se eu não estou disposto a engajar, ou seja, trazer as pessoas para o jogo, abrir mão do meu ego, abrir mão daquilo que me prende no arquétipo de gestor, de gerente que eu criei em algum momento da minha vida, que é o cara que sabe tudo e o cara que manda, é o cara que pode. Como que eu consigo desfazer esse arquétipo e trazer o cara que está disposto a engajar a equipe? Então, responder essas perguntas diz muito sobre a capacidade de vencer as mudanças que a organização impõe. Fora isso, cara, é fanfic, é falácia. É equipe obediente. E, velho, tudo que eu não quero na minha vida é equipe obediente. Eu detesto equipe obediente porque eu não sou muito obediente. Eu não sou muito obediente. Então, assim, eu detesto gente obediente. Eu gosto de gente que questiona, eu gosto de gente que fala assim, cara, tu tá errado. Não, Emerson, não é por aí não. Não é por aí não. Não, tá errado. Pô, adoro. Mas essa forma de pensar, que eu também tenho esse perfil, ela é muito fora da curva, né, Emerson? Convenhamos. Completamente. Então, você vê aí os gestores aí médios, eles, cara, eles têm essa visão top-down ainda, são inseguros, precisa botar normativa na história, precisa confabular, né? É uma total falta de transparência, né? No processo de mudança, ou seja, quer fazer uma mudança de setor, fundir setor, mudar nome, etc. Ninguém participa disso, é um negócio de portas fechadas, só alguns gestores ali, os diretores que ficam ali, e depois decreta, né? Decreta a mudança e quer engajamento. É impressionante como isso acontece e ainda continua acontecendo, sabe? É de uma ingenuidade, velho, é de uma ingenuidade. É ingenuidade. Ele acha que vai conseguir engajamento, é ingênuo. Pura ingenuidade. Não, ninguém vai engajar, velho. Ninguém vai engajar. Mas, assim, pode falar, falei. Não, eu fico impressionado. Eu falo muito, cara, eu falo demais. Não, mas ele tá aqui para te ouvir mesmo. Eu fico impressionado de ver, cara, que com todo esse negócio, todo esse acelerador de mudanças que nós passamos na pandemia, né, que nos fez aí nos movimentarmos, pensar de outro jeito, reformular a maneira como a gente trabalha e tal, e quando a gente volta, tem alguns que não entenderam nada.
E continuo nesse batidão de que, cara, eu que mando, você obedece. Poxa, cara, você não entendeu que não tem organização pública ou privada no mundo que vai para frente sem colaboradores felizes? Que felicidade, né? É fundamental, porque senão, aí, pô, as estatísticas mostram isso, né? E você trabalha muito esse ponto também. Cara, o nível de turnout é muito grande, ou seja, gente saindo, fuga de cérebro. A área de tecnologia, amanhã eu vou num evento de empresas de tecnologia públicas, tá? Sabe qual é o tema do evento? Tem nada a ver com tecnologia. É como reter talentos. Esse é o tema do evento. Porque a área de tecnologia está sendo totalmente desrompida aí, né? Ou seja, muita gente agora, por causa da pandemia, pôde trabalhar em casa, sendo pago em dólar e em euro por uma multinacional da Europa, dos Estados Unidos ou da Ásia. Subiu muito o valor, então, salarial, com a desvalorização que nós temos tendo do real, né? O dólar 5 e tanto ainda. E aí, poxa, tem empregos aqui, Emerson, aqui na Esplanada, empregos de tecnologia, o cara, por 10 mil reais, um super salário, né? Um salário muito bom para um desenvolvedor sênior, por exemplo, que você não consegue preencher. Por quê? Porque por causa disso. As pessoas estão ganhando mais, tem algumas que querem. Aí uma série de organizações estão oferecendo uma série de vantagens, né? Que deixa você mais feliz, que você vai se adoecer menos, que você tem menos chance de ter esgotamento emocional, burnout, chamado burnout, menos licença. Mas não, a galera enfia modelo top-down e decreta e vai fazer porque tem que ser, e é ponto eletrônico e controle de atividade. Cara, eu fico muito impressionado com isso. E aqui foi um momento de desabafo, tá? Não, desabafo, pode. O ombro tá aqui, ó. Eu vivenciei muito isso. Eu ri um pouco, cara, dessas situações, porque eu entendo quando a gente passa numa situação dessa. Eu passei por situações dessas. Mas hoje eu rio, acho tão engraçado. Tem um livro que é muito interessante, que é Como Trabalhar para um Idiota. Eu comprei Pô, esse livro, eu tive um chefe tão idiotão assim, sabe, na gestão pública. Eu comprei esse livro para aprender um pouco como lidar, né, com essas questões. Falando de carreira pessoalmente, eu acho que tem uma linha que é muito tênue, que a gente só descobre isso na terapia. É, que é uma linha muito tênue entre resiliência e autoflagelo, sabe? sim, É boa, aquela boa linha questão. muito tênue entre até onde é resiliência, até onde é autoflagelo. E aí, quando eu percebo hoje que eu me autoflagelo, eu falo assim, tá na hora de mudar. Né? Não dá, eu não consigo conviver mais com autoflagelo, porque autoflagelo gera burnout, gera borderline, gera depressão. Autoflagelo gera isso. Quando a gente não entende, a gente acha que está sendo resiliente. Não. Até que ponto é resiliência, até que ponto é autoflagelo. Então, tem o primeiro ponto de se pensar individualmente nessa questão, que eu acho que todo mundo deve fazer essa reflexão. Agora, na gestão, a gente vive um arquétipo social ainda do gerente vindo muito da época fabril. Né? Se a gente for pegar a nossa geração, é uma geração de pais, quem está no Sudeste, né, que migraram para cá, para o Sudeste, para tentar a vida. E o que a gente ouviu desde pequeno era: você tem que estudar para quê? Para ser alguém na vida. Eu não sei se você escutou isso dos seus pais. Com É, certeza. eu escutei muito isso dos meus pais, porque eles não tiveram oportunidade. Então vocês têm que estudar para ser alguém na vida. E uma coisa que sempre que eu me questionei foi: o que que significa ser alguém na vida? O que que é ser alguém na vida? O que que significa isso? Eu acho que esse é o princípio desse arquétipo social que a gente vive do chefe. Ser alguém na vida, nas rodas de família, era aquele primo bem-sucedido. Aquele Aham. primo bem-sucedido, ele era alguém na vida. Ele chegou lá. O que que era ser alguém na vida? Você ser um gerente, você ser um funcionário público ou você ser militar. Se você fosse de um cargo alto no militarismo, você era mais alguém na vida do que aquele que não era. Se você fosse um gerente concursado, você era mais alguém do que o outro que não era. Então, a gente começou a entender que ser alguém na vida era ter alguém para mandar. Nas rodas entre as mulheres, sempre rolava a mulher mais invejada, era aquela que tinha empregado em casa. Não porque tinha empregada que fazia as coisas, porque ela tinha alguém para mandar. Na roda dos pais e dos tios,
O cara que era mais bem-sucedido era o cara que tinha uma posição onde ele podia mandar em alguém. O arquétipo do chefe, esse arquétipo social do chefe, onde eu posso mandar em alguém, perdurou. E a gente ainda vive uma geração anterior à nossa, que está em cargos de chefia, e até gerações nossas mesmo, que está em cargo de chefia, mas ainda pensa como essa galera de antigamente, que entende que ser alguém na vida é ter alguém para mandar. Não à toa, na organização, a gente só encontra pronome possessivo em primeira pessoa. Minha área, meus funcionários, meus processos, minhas atividades, tudo é meu, meu ou minha, né? Sempre pronome possessivo em primeira pessoa. E isso é de uma ingenuidade achar que isso gera equipe engajada, isso gera equipe obediente, como era na época Fabril. E esperar criar uma equipe engajada utilizando o arquétipo antigo de chefia é completamente ingênuo, é inseguro, porque esse cara ele é inseguro, né? O cara que precisa de alguém para mandar, ele é completamente inseguro, ele só não percebeu isso. Ele acha que é o poço, o suprassumo do poder, da segurança, mas não é um cara completamente inseguro, porque quando é questionado, ele fica completamente incontrolável. Né, ele fica, aquilo dá mal-estar nele quando ele é questionado, né? O pai que E não ele tende aceita a o ficar, questionamento do ele tende a filho. ficar até mais autoritário, né? Muito mais autoritário, então ele é ingênuo. Aí eu preciso entender, por exemplo, eu estou inserido na gestão pública, vamos dizer assim, que esse cara, ele não vai sair do cargo onde ele está, né? Ele é parente de alguém, é amigo de alguém, é filho de alguém, ele não vai sair de onde está? Então, cara, não tenta, você vai dar murro em ponta de faca. Vai dar murro em ponta de faca. Né? Se você está numa empresa familiar, onde esse cara é o dono ou o filho do dono, nem tenta mudar essa cultura, que você também não vai Mesma conseguir. coisa. Mesma coisa. Aí eu preciso entender aonde eu estou inserido e se eu preciso mudar, porque às vezes a mudança organizacional sou eu da organização. Eu sou a mudança organizacional que vou gerar na organização, ou seja, a organização vai me perder. E tá tudo bem. É isso mesmo, sabe? Eu acho que não fazer esse pensamento em tempos de mudanças disruptivas, constantes e incontroláveis é ingenuidade também do profissional. Achar que ele permanecer com um alto flagelo, que ele transveste de resiliência e achar que está tudo bem, que vai acontecer, cara, só vai demandar o consumo dele de sertralina e terapia, sabe? Bom, Com é o que eu certeza. penso sobre isso, sabe? Com certeza. Se você tem um perfil de inovador, né, de fazer inovação, e você, claro, vai exercitar isso, porque senão você não vai estar feliz, né? Você não vai exercitar. Se você não for exercitar suas habilidades, você não vai conseguir ficar feliz por muito tempo. E aí eu acho que nós temos que ser muito pragmáticos. O que nós podemos fazer com o que tem aí? Com esse gestor que tem aí, que é o que eu vejo muito que você trabalha, né? Quer dizer, com essas condições que nós temos aí, vamos tentar aqui tirar água de pedra, né? E você já teve experiência assim que você conseguiu em situações muito difíceis, até com os gestorzão, os gestores assim desses bem anos 80, né? Vamos dizer assim, não são nem anos 90, anos 80, aquela visão de chefe de departamento, né? Como se fizesse sentido ter departamentos agora ainda, né? Como tem departamentos segmentados, departamento de informação, departamento de tecnologia, quer dizer, tudo hoje está tão fundido, né? Mas você já conseguiu, em situações bem difíceis, assim, avançar um pouco? Ou você olha ali e fala, ih, cara, aí não vale a pena nem tentar? Eu vou te dar dois exemplos, tá? Um exemplo que deu muito certo, você imagina o seguinte, quando eu fui gerente de escritório de processos dentro da gestão pública, dentro de uma empresa pública, de tecnologia. E a gente não se podia falar em processo, por exemplo. Não se podia falar em processo. Então a gente estava ainda pensando em implantar. A gente tinha um grupo de nerds ali de processos que queriam fazer acontecer, mas não se podia falar. Todo mundo frustrado, né? Entrou na empresa pública e aí parece que assim, as pessoas olham seu currículo, elas olham e falam assim: se encaixa aqui, então vamos colocar lá. É meio que assim. Então tinha a galera frustrada, mas conseguiu se juntar e falar sobre processo. Então não se podia falar de processos, mas se podia falar sobre dores. Então o que a gente fez? Cara, eu sempre vou na linha de qual é a fala dessa galera. Como é que a cultura organizacional dessa galera que acontece, né? O que eles comem, o que eles fazem, como que eles vivem. Então vamos falar sobre dores, não vamos falar sobre processos. Fala assim, a gente tem que priorizar as dores, não falava processos. Vamos priorizar as dores? Aí quando a gente tratou dor, e dor tem um aspecto, né, psicológico que todo mundo sente,
Uhum. Juntamos todos os gerentes, falamos com o diretor, né? O diretor falou assim: ó, a gente vai precisar juntar todos os gerentes para a gente priorizar as dores. Juntamos todas as dores, todos os gerentes, aliás, e fizemos uma facilitação, que é o que eu faço, né? Uhum. Quais são as dores que vocês sentem? Eu enfrentava ainda uma outra questão, que era o preconceito, porque eu sempre tive cara de novinho, né? E imagina, numa época que eu não tinha barba, eu tinha menos 30 quilos, menos 20 quilos, bem franzino, sem barba, Quem sem que é esse óculos. moleque aí, né? Quem é esse moleque aí que chegou do nada? As pessoas achavam que eu era estagiário. E, tipo, antes de eu ser concursado, eu já era consultor sênior de processo. Então, quem é esse cara? Né? Quem é esse moleque? Eu ouvi isso. Quem é esse moleque? Quem é esse garoto? Mas, enfim, aí as pessoas vão entendendo, né, o que é o trabalho de cada um. Enfim, não se podia falar de processo. Priorizamos dores. Então, foi a forma que a gente encontrou de comunicar para aqueles gestores. E aí, Aham. uma outra técnica muito interessante é, primeiro, engajar a média gerência, porque se você pega uma estrutura top-down, cara, vai ser muito complicado você fazer de baixo para cima. E se você fizer de cima para baixo também, você só está corroborando com uma cultura que já não funciona mais. Então, eu Aham. curto middle bottom up, sabe? Você vai na média gerência. Então, quer ver uma coisa que engaja a média gerência? É você Hum. fazer eventos específicos para eles, porque a média gerência normalmente é um nível de gerente que tem muita insegurança, tem o ego ainda muito ferido, ou alguns estão começando, ou estão muito tempo estagnados ali. Então, se você faz um evento para essa média gerência, eles se sentem mais Empoderados. empoderados, acolhidos. É um evento só para eles. Os funcionários Aham. não vão, só eles que vão. Então, eu fiz Legal. eventos, a gente fez eventos, BPM Day, só para os gestores, trazia cases, fizemos esse evento de identificação de dores só com a média gerência. Então, foi uma série de ações que a gente fez só com a média gerência. Depois de um ano, a gente começou a falar de processos. Depois de Ah, um ano, a gente criou um escritório corporativo de processos, desenhamos a primeira cadeia de valor da casa. Então, assim, hoje essa empresa tem dono de processo, tem cadeia de valor, a cadeia de valor faz parte da estratégia da organização. Os donos de processos fazem parte da hierarquia da empresa. Então, assim, hoje tem uma série de ganhos de engajamento porque você vai nesse estado. Então, deu muito certo com esses gestores que eram gestores de média gerência e tinha esse pensamento muito para trás, né? Do meu departamento, o departamento é meu. Para entender que eles estavam ali para dizer tudo o que eles podiam dizer. As facilitações de grupo funcionam assim também, né? Diz tudo que você quer dizer, que você não teve coragem de dizer, diz tudo aquilo que está no seu coração, conta pra uhum. gente, né? Fala que eu te escuto. É Uma, basicamente uma terapia, né? uma terapia, né? Eu não vou dizer isso porque eu não sou psicólogo, mas assim, não deixa de ser um caminho terapêutico, porque a facilitação de grupo ela vem da abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, então ela vem de uma escola da psicologia, né? Eu não sou Uhum. psicólogo, mas eu me formei nessa praia de facilitação. Então isso ajudou muito. Agora, quando você está de forma pontual com um gestor que ele é muito inseguro, aí você acaba tendo um problema. Por exemplo, eu tive um problema com um gestor super inseguro, que ele achava que eu queria tomar o cargo dele. Eu cheguei a falar para ele, falei assim, cara, eu não quero o seu cargo. Juro, de verdade. Eu não Não, quero o mas seu cargo. isso eu acho que a gente tem que falar o tempo todo, Eu não olhando tô os aqui olhos, para porque as competir pessoas. com você. Sabe a impressão que eu tenho, Emerson? Que as pessoas, principalmente esses gestores aí inseguros no nível médio, que você tem toda a razão quando você os descreve, eles estão ali o tempo todo achando, pensando que você pensa como eles, que você quer o mesmo que eles. E Exatamente. que, como ele valoriza muito aquele cargo, ele acha que você também valoriza, que, portanto, é um competidor. Enquanto que você não está nem Exato. aí. Você não está nem aí para aquele cargo, aquilo ali, às vezes, para você, é ouro de tolo, aquilo lá não importa. E aí, às vezes, você demora para perceber que o cara está te vendo como um antagonista. Exatamente. Então, assim, tem gente que se dá bem no seguinte papel. Eu percebo que ele está se sentindo inseguro comigo, então eu vou fazer de tudo para mostrar que ele não está inseguro. Só que esse cara inseguro, aliás, para mostrar que não tem concorrência. Só que esse cara ele é inseguro demais. Então a única forma de você fazer isso é concordar com tudo, ser subserviciente, tá ali como servo dele. Tem gente que consegue fazer bem isso e tá tudo bem. Eu não consigo. Se você disser para mim que 2 mais 2 é 5, eu vou dizer para você, olha, eu tenho que te dizer, cara, que 2 mais 2 é 4.
Ele, não, mas você tem que concordar comigo. Eu falei assim, não, eu não tenho que concordar com você. Você toma uma decisão, e aí essa questão do líder. Ele sabe que 2 mais 2 é 4, mas ele quer dizer que 2 mais 2 é 5, é uma decisão que ele toma. E ele tem que entender que ele precisa estar bem com isso. Só que qual é a forma dele estar bem com isso? Ele querer que os outros que estão embaixo dele digam que ele está certo. Porque aí ele se convence e preenche o ego dele. Então esse cara é super inseguro. Então eu não encaixo com esse cara. Não consigo encaixar. E quando eu comecei a fazer, principalmente aparecer nas redes sociais, né? Aí eu virei uma vitrine de embate. Aí que gera mais ciúme, então. De ciúme, né? Gera ciúme. Tipo, eu lembro uma vez que eu falei assim, estava na empresa pública, aí eu falei assim, pô, vai ter um evento de processos em Brasília. Seria legal a gente ir. Ele falou assim, não tem como você ir. Aí eu falei, tá bom, a empresa não vai pagar para você ir, não tem como você ir. Eu falei assim, tá bom. Aí eu tirei uma folga nesse dia, que a gente tinha direito lá à folga, né? E fui com o meu dinheiro. Ixi, já fiz muito isso. Fui com o meu, entendeu? E aí você chega lá, as pessoas tiram foto com você, as pessoas querem falar com você, porque você acaba estando nas redes sociais, né? As pessoas estão ali com você. E aí ele acompanhava minhas redes sociais e ele ficava pé da vida, porque eu fui, porque as pessoas... Falei, gente, que cara inseguro. E eu falei para ele, falei assim, cara, eu não quero seu cargo, juro, não quero. O cargo dele significava eu ter que ir para Brasília, mudar toda a minha vida. Né? Tenho nada contra Brasília, pelo amor de Deus, Cristiano. Mas a minha alergia, a minha alergia é um problema quando eu chego em Brasília, né? Tipo, agosto, setembro, chegar em Brasília, eu já chego com o nariz sangrando em Brasília. É mesmo? É muito, é muito seco, né? É muito seco. Então, assim, teria que mudar toda a minha estrutura de família. Então, eu não queria. Quando já tinham me oferecido o cargo que era dele, e eu falei, cara, não dá para mim. Não quero, não dá, mudar minha vida toda. Quando o Guedes assumiu, a equipe do Guedes me chamou para ir para Brasília para assumir uma posição no Ministério da Economia, aí em Brasília. Só que isso significava mudar toda a minha vida para Brasília, minha esposa, meu filho. E eu não quis, foi uma decisão minha. Quase que eu falei para ele, cara, fica tranquilo, eu não quero teu cargo, velho. Mas é um cara inseguro, porque se você não disser para ele que ele está certo, ele precisa ouvir o tempo todo que ele está certo. Então, isso é complicado, porque se você não está disposto a dizer que 2 mais 2 é 5, você vai ter um problema. E esse cara vai se sentir ameaçado o tempo todo. Então, eu acho o seguinte, né, para encurtar a história. Vão ter líderes que vale a pena buscar o engajamento também deles. Vai ter líderes que vale a pena. Ele vai perceber que o trabalho em si vale a pena. Vão ter líderes que só vai valer a pena você sair e procurar outro lugar. Mesmo, ou que seja outra área dentro da empresa pública, ou que seja outra empresa de fato, ou que você saia para empreender, e aí vale a pena. Vai ter gestor que não vale a pena mesmo. Tem gestor que não vale a pena. Aí você demite seu chefe, né? Demite o chefe. Né? Você vai para outro lugar. Né? A gente cria essa expectativa do chefe. Cara, não. Pensa em você, né? Pensa na sua carreira, pensa nas suas habilidades, nas suas competências. Se você de fato faz uma avaliação e fala assim, puxa, eu tenho competência para ir além, e eu sinto que aqui eu estou preso, então sai, desgruda, bota pega o anzol não, pega a âncora e vai para alto mar. Se você percebe que ainda precisa estar ali na beira, ainda tomando, bebendo daquela fonte, mesmo que seja tóxica, mas se ainda precisa de ali por algum momento, vai. Então, assim, o autoconhecimento nesse momento é imprescindível para você tomar a decisão correta, sabe? Agora, vai ter chefe que vale a pena, tem chefe que não vale a pena de jeito nenhum. Tem chefe que eu quero, assim, muito longe de mim, sabe? Do outro lado da calçada, porque não bate, não combina, não combina. Com certeza, eu concordo totalmente. Eu acho que, primeiro, nós temos que ser pragmáticos, né? Não dá para você escolher as condições de trabalho ideais, é um luxo. Eu já tive condições de trabalho ideais, em alguns momentos tive muita sorte, fiz projetos, trabalhei com projetos, pessoas incríveis. Mas isso é uma condição muito rara. Raríssimo. Que você... Aí é o seguinte, o que você tem hoje que dá para você levar, fazer seu trabalho, exercer suas potencialidades e não se machucar, não estar aí sofrendo, né? Que pode chegar em uma situação de crônica. Você está conseguindo tocar? Beleza, se não, você tenta fazer aquele movimento, né? Aquele movimento de mobilidade, que a gente sabe que não é fácil, muita gente está preso, né, Emerson? Muita gente está ali preso, mas eu até tenho vídeos que ensinam como é que como é que você faz esse movimento, que é basicamente você trabalhar networking,
E aí tem gente que está lá sofrendo, que está ruim, que está presa no departamento, setor tal, e fica pensando em como ocupar o seu tempo, por exemplo, fazendo curso. Poxa, nós somos professor, adoramos fazer e dar curso e capacitação e educação, é tudo. Agora, esse cara não está precisando de curso, esse cara está precisando de networking. Então ele tem que fazer atividade de networking para conhecer gente, para ele ter moral, para puxar ele dali, para ele trabalhar com outras pessoas. Que no final das contas que é isso que faz você mudar, né? Você está lá preso num setor, daí vem um outro uma outra carteirada mais forte do que o seu chefe atual que você não gosta, é aí que você vai conseguir fazer essa mudança, né? Então, as pessoas têm que ter essa noção. Agora, uma coisa que eu noto muito no seu trabalho, na sua fala, e eu também uso muito, sabe? É isso que eu queria aqui enfatizar com você, essa é a comunicação, né? A forma como a gente comunica, né, Emerson? Então, muitas vezes você está falando que você nem taca a palavra processos ali no meio, né? Porque você já está trabalhando, está fazendo toda uma gestão sistêmica, né, que vai chegar lá em mudanças de processo, mas você nem entra nem usa esse linguajar. Eu me lembro muito de alguns casos que eu parei de usar a palavra inovação, porque eu sabia que ia assustar. E aí eu acho que você toca também num ponto muito legal, é o seguinte, vamos falar das dores, que isso aí nas dores não tem problema, né? Todo mundo Todo fala. mundo tem dores, né? Todo mundo tem dores. E todo mundo quer melhorar, minimizar essa dor, né? Esse problema. Você acha que, assim, por exemplo, uma situação em que você tem lá um processo que você mapeou e que você percebe que, poxa, dá para enxugar aí, sei lá, 20, 30% desse processo. Significa que alguém não vai mais participar desse processo. E aí isso vai gerar ciúme. Como lidar com isso? Como fazer a gestão dessa tirada fora do camarada lá? Por exemplo, eu vejo muito no serviço público. Você vai lá comprar determinada coisa. Aí, muitas vezes, tem a área jurídica, precisa dar um parecer, mas antes tem que ouvir a área do departamento de material, tem que ouvir a área de licitação. Fica todo mundo esperando o outro para falar. Poxa, não dá para falar todo mundo ao mesmo tempo? Ou esse carinha aqui não precisa mais falar? Porque, né? Então, fica aí nesse... Como é que você lida com isso? Então, vamos lá. Quando a gente faz isso via facilitação de grupo, por exemplo, o que eu faço? Eu faço perguntas para o grupo. Então, eu coloco todos os envolvidos no mesmo local. Todos os envolvidos do processo, todas as áreas, estão no mesmo local. Quais são as dores? Aí, por exemplo, demora-se muito para comprar, que é o que toda empresa pública passa, demora-se muito para comprar. É o inferno. Vamos entender as causas. Aí deixa o grupo falar. Isso vai surgir. Quando a gente vai perguntar, tá, que solução a gente dá para isso daqui? Aí deixa o grupo falar. Aí essas propostas vêm. Quando vem do grupo, aí é importante fazer um ambiente, por isso a facilitação é tão importante, uma facilitação bem feita, né? Uma Sim. facilitação de grupo bem feita. Que também não gere briga, né? Falou, ó, é culpa do fulano que não quer deixar de ficar, usar isso como forma de poder. Mas esse ponto é o mais interessante, Cristiano, sabe por quê? Porque assim, a facilitação ela não gera briga. Ela só traz à luz uma briga que já existe. Porque Sim. quando eles trazem isso para facilitação é ótimo, porque trouxe à luz. A gente só consegue resolver problemas quando traz à luz. Se está oculto, a gente não resolve nada. Então Aham. traz à luz essa discussão e deixa essa discussão fluir, porque eles nunca tiveram chance de discutir isso. Então deixa essa discussão fluir, aí gera. Eu tive uma situação que foi muito interessante, um processo de compras mesmo, setor público. Foi até aí que eu conheci o pessoal da Central de Compras do governo federal, conheci o TaxiGov, conheci alguns projetos bem interessantes do governo Legal. no plano de compras e bem inovadores para o serviço público. Uhum. E aí, um dos problemas era exatamente esse que você trouxe. Porque tinham, sei lá, 30 áreas participantes. Velho, 30 áreas participando de um processo de compra. Não quer que esse processo demore mais de um ano? É impossível, é ingenuidade. Claro que vai demorar. 30 áreas. Tem a área que analisa, a área que analisa a análise da área que analisou. Tem a análise que faz análise da análise da análise. É isso Velho, não aí. faz sentido nenhum. Então, assim, eram muitas áreas. Aí, qual foi a solução que o próprio grupo entendeu, também fruto de benchmarking? Aí, o que eu fiz?
levei uma pessoa de cada área para fazer benchmark. Pelo menos assim, as áreas maiores, né? Para fazer benchmark. Então veio uma pessoa de cada departamento. Éramos quase 10 pessoas. Fomos para Brasília fazer benchmark com com 6 órgãos diferentes. Levei todos eles para fazerem benchmark. Por quê? Porque eu queria que eles ouvissem da boca dos próprios caras que fazem, não da minha, né? Dos Não de caras um que já tem terceiro. aquilo ali, já tem a boa prática, né? Exatamente. Então levei todo mundo para o benchmark. Quando a gente foi repensar o processo, o próprio grupo emergiu do próprio grupo a necessidade de, olha, a gente tem muitas áreas fazendo isso, não seria mais fácil a gente juntar tudo isso no momento? Aí o que a gente fez? Um comitê inicial, onde ali no início o desenho do termo de referência, do estudo técnico, aquela parte mais chatinha, né, de se fazer, que é justamente essa parte que gera todo o processo licitatório, essa parte só iria sair desse grupo quando tivesse ok por todas as áreas. Jurídico, suprimentos, área demandante. Depois ia passar por conta da formalidade da lei, né? Tem que ter a formalidade da lei e todas as outras etapas. Mas o troço já estava redondo. A chance disso ficar voltando o tempo todo, que a taxa de retorno de documento era altíssima, a chance disso ficar voltando era muito menor. Então, duas ferramentas que eu uso muito. Benchmark, só que eu levo para o benchmark os envolvidos do processo, para eles verem com os próprios olhos. Falar, os caras fizeram, Os caras vocês fizeram, não sou podem eu que estou fazer dizendo. também. Exatamente. Então, levar eles para o benchmarking, gerar facilitação de grupo depois do benchmarking para repensar o processo. Só que aí a mente já está mais aberta, né? Quando a gente participa Sim, de um processo de benchmark, a mente acaba ficando mais aberta. sim, e o cara tá até com vergonha, né? O cara fica até com vergonha. Quando isso é visível. Quando a gente está ouvindo dos caras que conseguiram implantar algo bacana, eles mesmos se olhavam, riam. Olha, gente, a gente não está nesse nível. E é interessante porque não deixa de ser um processo de autodescoberta, né, do seu Sim, próprio processo. Então, permitir esse processo, eu costumo dizer o seguinte: qualquer mudança é um processo de maturidade. Toda mudança é um processo de maturidade. Então, é aquela história assim, não adianta você dizer, não adianta o terapeuta te dizer o que você tem que fazer, e aí depois de 2 anos você descobre, aí tu fala assim, pô, cara, por que tu não me disse antes? Porque tu não estava preparado para ouvir, você precisava descobrir isso sozinho. Então, é a mesma coisa. Quando você leva o cara, você proporciona um caminho de maturidade para o cara ir lá, ver, visualizar, entender o que estão fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, cara, isso é um baita de um ganho para começar a mudar uma maturidade, um mindset. Seja para inovação ou não, mas para mudança em si, né? Mudança organizacional sim. acontece dessa forma. Se eu não olho os aspectos da maturidade, do comportamento, cara, não tem mudança organizacional. Vai falir, vai cair, vai quebrar, não vai rolar. Excelente, nossa, esse ponto é muito bom. Pô, Emerson, muito legal. Agora nós estamos aí já nos finalmente aqui da nossa conversa. E a gente sempre pede aqui para um convidado dizer, por exemplo, algum filme, livro, série inspiracional que pode ser sobre esse assunto ou não. Você já falou esse aí do Idiota? Como é que chama o livro do Idiota? Como trabalhar para um idiota? Como É trabalhar excelente. para um idiota? Adorei Eu esse gosto título. porque o cara que escreveu, o John Hoover, ele fala assim: eu sou um chefe idiota em recuperação. Então, assim, Ah, ele tá. traz as experiências dele. Então, isso é muito interessante. Não é, você não vai aprender a matar o seu chefe, infelizmente, né? Em alguns casos a gente quer aprender a matar o chefe, mas não é isso. Assim, o cara ensina, assim, ele fala toda a trajetória dele. Então, esse é um bom livro, tá? Tem um outro livro que é muito interessante. Ó, eu peguei aqui. Eu tenho ele físico, mas não está aqui na minha estante. Está em outra estante ou eu emprestei para alguém. Esse aqui é o Repensando a Gestão por Meio de Processos. Esse daqui é bem bacana também. Tem uma abordagem bem atual. Ele não é de agora, né? É do Leandro Jesus e do André Macieira, da Elo Group Consultoria. E eles têm uma experiência muito grande na gestão pública. Mas é um livro muito bacana, Repensando a Gestão por Meio de Processos. Uhum. Agora, quem curte questões disruptivas, eu acho que o metaverso vai trazendo muito sentido, é assistir Black Mirror. Black Sim. Mirror, eu sempre indico para entender um pouco sobre mudanças, disrupção e inovação tecnológica, porque cada vez mais vai se tornando realidade aquilo dali. E para mim, aquele seriado é um baita ensaio social sobre mudança, disrupção e inovação na tecnologia. Também gosto muito e é muito pancada, né?
É um soco na nossa cara para Exatamente. mostrar o que nós não devemos fazer, né? É isso aí. Por isso que é um Black Mirror, né? Pô, excelente, Emerson Dantas. Valeu demais, mais uma live juntos aí, sempre aprendendo bastante com você. E algum jabá que você queira fazer? Como é que as pessoas te acham? É o Instagram mesmo, né? Sua principal rede. Minha principal rede é. Assim, hoje eu uso as três, né? Assim, na verdade, eu uso 4 redes sociais hoje. Você pode me achar pelo Instagram, que é @EmersonMDantas, ou pelo LinkedIn, Emerson Dantas. Pode me achar aqui também no YouTube, no canal Nerd de Processos. E pode me achar também no TikTok, como Emerson Dantas também, porque eu tô lá no TikTok também. Pô, legal. Vou te seguir lá também. Me segue lá, me segue lá. Tentando trazer uma visão mais leve, mais real, assim, né, dos problemas que a gente enfrenta com processos e como que a gente pode tratar eles. Né? Sim, Acho que os vídeos gamificados deles são muito legais, gente. Pode assistir aí. Bem divertidos. Emerson, sucesso para você. Até uma próxima live, hein? Tudo eu de que bom, meu agradeço, velho. ó. Aqui também é rock and roll e a gente se vê. Cristiano, Rock obrigado, no velho. Obrigado. processo. Falou. Tchau. Tchau, tchau.